Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus ao seu coração. Nós sabemos que a palavra de Deus não pode faltar na nossa vida em nenhum momento. Por ela somos guiados, orientados. Ela é a bússola que conduz o nosso barco, a nossa embarcação no mar da vida. E sem a palavra de Deus, certamente nós pereceríamos. Nós hoje vamos fazer um estudo bíblico, como fazemos todas as terças-feiras na nossa igreja. Como não estamos podendo nos reunir ainda, nós vamos transmitir por aqui, usar este meio, e glória a Deus por isso, que podemos contar com a tecnologia em nosso favor. E pensando nisso, às vezes vem ao nosso coração, à nossa mente, o seguinte pensamento: olha, essa crise, essa pandemia, o inimigo das nossas almas, ele está pulando de alegria porque as igrejas estão fechadas, Mas eu quero te levar a uma outra reflexão. Se o templo está fechado, por outro lado, em cada casa se levantou uma nova igreja. Você entende assim? Eu estou cultuando na minha casa, você na sua. Olha quantas casas estão agora, assistindo, participando, adorando ao Senhor. E tantas igrejas têm feito isso, Nesse momento de pandemia do coronavírus, nós estamos usando da tecnologia para chegar nos lares. E em cada lar está então o Senhor sendo glorificado. Nós temos ouvido testemunhos de que pessoas têm sido abençoadas nos seus lares, vidas estão voltando para Jesus, famílias estão se reconciliando, outras pessoas estão se entregando para Jesus, aceitando-o como Salvador. Nisso tudo a gente vê a mão de Deus guiando todas as coisas. Aleluia! Antes de nós lermos a bendita palavra do Senhor e nela meditarmos, eu quero te convidar para um momento de oração. Ore comigo, abra o seu coração, coloque a sua necessidade diante de Deus, também o agradeça porque você está vivo, Agradeça porque você tem fé no Salvador, você possui Jesus como Senhor da sua vida. Então, nesse momento de oração, vamos agradecer, adorar e também suplicar as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Amém? Oremos então. Querido Pai Celestial, no santo e precioso nome de Jesus, teu Filho e nosso Salvador, mais uma vez nós chegamos ao trono da sua graça, Senhor, para suplicar do Senhor que incline os teus ouvidos à nossa oração. Queremos, Senhor, te louvar, te bendizer, te engrandecer por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Pelo fôlego de vida, pelo sustento do Senhor. Nesses momentos difíceis, o Senhor não tem deixado o teu povo sozinho, mas o Senhor tem estado conosco, nos guiando, nos orientando, nos fortalecendo, nos sustentando. Por isso, Deus Santo, queremos te render graças e adoração neste momento. Mais uma vez te suplicamos, livra-nos deste mal, Senhor. Abençoa as famílias que estão enfrentando este problema. Visita agora os enfermos e toca neles. Senhor, também algumas famílias estão enlutadas porque perderam seus entes queridos. Nós pedimos o consolo do Teu Espírito Santo. Pedimos também, ó Deus, pelas autoridades constituídas mais uma vez, por todos aqueles que trabalham na área da saúde, a Tua bênção, a Tua proteção, a sabedoria do alto. Ajuda, Senhor, os estudiosos, os cientistas. A sabedoria vem do Senhor e o Senhor pode guiá-los para acharem uma solução rápida para esta pandemia. Pai Santo, agora nós te rogamos, aceita, Senhor, a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E te rogamos que nessa noite o Senhor venha falar conosco por meio da sua palavra que agora vamos ler e meditar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus planos para as nossas vidas. Oramos agradecidos, suplicando o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora
um belo louvor e eu quero que você medite, né? Se você conhece, você pode cantar junto aí onde você está, tá certo? Medite nele, que o Senhor fale ao seu coração através deste louvor. Logo após, então, estaremos lendo a palavra do Senhor e nela meditando neste momento de estudo bíblico. Glória a Deus. Que belo louvor nós acabamos de ouvir. Espero que você tenha sido edificado por este louvor. Agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Te convido para a leitura de um texto que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, e nós vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Nos diz assim a bendita palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança
ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus pela sua palavra. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia a figura do sumo sacerdote, né? Entre todos os sacerdotes havia aquele que era levantado como o sumo sacerdote, né? O que chefiava, presidia os demais sacerdotes, e a ele cabia algumas funções que não cabiam aos demais sacerdotes. Muito bem. Quando Jesus veio e instaurou, né, essa nova aliança que chamamos agora, né, dispensação da graça, nós entendemos pela palavra de Deus que não há mais, né, a necessidade daqueles sacerdotes do Antigo Testamento e do sumo sacerdote do Antigo Testamento e de todo aquele ritual do Templo de Salomão e todas aquelas coisas da Antiga Aliança, elas foram concluídas, né? Jesus não veio anular a Antiga Aliança, nem a lei, mas ele veio cumprir, né? E a Bíblia diz que ele deu um novo testamento, uma nova aliança. Quando alguém vai fazer seu testamento, né, ele coloca lá, deixo isso para fulano, deixo aquilo para Beltrano, né? Enfim, descreve tudo ali. Mas digamos que essa pessoa já esteja com o testamento pronto, mas ele adquire outras propriedades, ele precisa mudar alguma coisa naquele testamento que ele já havia feito, ele faz um novo testamento. E o que acontece com o novo? O novo, né, anula o velho. Ou seja, começa daqui para cá, né? Daqui está estabelecido as mudanças, as correções que precisaram ser feitas e assim por diante. Eu creio que você está entendendo o que eu quero levar para você. Nós vivemos a nova aliança, o tempo da graça. E sobre isso, o escritor aos Hebreus fala que Cristo, ele é superior aos sumos sacerdotes, né, do antigo pacto, da antiga aliança. E ele fala, né, o versículo 14 que nós acabamos de ler, visto que temos um grande sumo sacerdote, e dá o nome a ele, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, eu e você temos um sumo sacerdote que não está num templo feito por homens aqui na terra, mas ele penetrou os céus, ele ressuscitou e está no céu, intercedendo por mim e por você. E quem é esse sumo sacerdote? O escritor vai dizer, Jesus, Filho de Deus. Retenha firme esta confissão. Confesse que Jesus é o Senhor da sua vida, é aquele que intercede por você, né? É isso que o escritor está dizendo, retenhamos firme a nossa confissão, que nada venha abalar a nossa confissão de fé, né? Aí no versículo 15 ele vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que o escritor está deixando claro para mim e para você? Que nós temos alguém que entende as nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que é simplesmente homem, mas nós temos um sumo sacerdote que é divino. Ele se fez homem, ele se encarnou, morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou mostrando a sua divindade. Então Jesus, 100% homem, enquanto viveu nesta terra, mas também 100% Deus, né? 100% divino. E é isso que o escritor está dizendo. Por isso, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele não está aqui para nos apedrejar, mas ele está aqui para dizer, vá e não peque mais. Ele está aqui para dizer, a tua fé te salvou. Ele é aquele que se compadece. Nesse momento, se você descansa nessa palavra, né, isso te faz bem.
Faz bem a nós sabermos que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E quantas nós temos, não é verdade? Eu não sei você, mas eu mesmo tenho muitas fraquezas, sou tão pequeno, né, diante de Deus, mas eu retenho firme a confissão de que o sumo sacerdote em quem eu confio, ele é poderoso, né, para me ajudar nas minhas fraquezas, para interceder por mim, para me fortalecer, né, e me preparar para a vida eterna. Glória a Deus. Versículo 16, e é nele que eu vou me deter mais, né? Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Queria que você pensasse comigo, né? O escritor aos Hebreus vai falar que existe um trono que é chamado de trono da graça, ou seja, é o próprio trono de Jesus, é o próprio trono de Deus, porque Ele é a graça. E o que é a graça? A graça é o favor não merecido, a graça é a bondade extrema que eu não consigo, né, imaginar. Aquilo que eu não mereço, eu recebo de Deus. Isso é graça. Eu não mereço a salvação, eu não mereço as bênçãos, não é verdade? Porque que méritos temos nós? Mas Ele, por graça, Ele nos concede. Glória a Deus. E aí o escritor vai dizer assim que cheguemos, pois, com confiança. E quando ele fala isso, eu consigo entender que esse trono, ele está acessível a todos que quiserem chegar até Ele. Cheguemos. Pode chegar. Você já viu numa casa assim do interior, né? Principalmente zona rural, aqui no setor onde nós moramos, tem muito disso, né? Você chega assim na porteira de uma casa, né, de sítio assim, e chama pelo nome dos donos da casa, e de lá de dentro você escuta alguém gritando assim: vamos chegar, chega mais, não é assim? E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: cheguemos, pode chegar, a porta está aberta. Quem é essa porta? O próprio Jesus, ele abriu a porta, né? E agora eu tenho acesso ao trono, você tem acesso ao trono da graça. Aleluia! Esse trono da graça, ou seja, é o trono onde eu busco, então, alcançar alguma coisa. Por que eu chego ao trono da graça? Porque eu preciso da graça, eu preciso de um favor. Embora eu não mereça, mas eu preciso desse favor. E aí vai dizer aqui: para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. Não é isso que nós precisamos? Da misericórdia, da graça, da bondade, da piedade do nosso Deus a cada momento, né? E aí ele fala: e sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno para ser ajudado por Deus, eu acredito que é o aqui e o agora, né? Eu preciso de Deus agora. Você também precisa de Deus agora. É tempo oportuno de sermos ajudados por Deus e Ele quer nos ajudar, como o pai que quer auxiliar um filho, né? E Ele espera que nós cheguemos com essa confiança, cheguemos, né, acreditando que vai dar tudo certo, né? Confiança de que o fim vai ser como está escrito, vai ser glorioso, né? Nós vamos viver com o Senhor para sempre. Entender que os sonhos de Deus são maiores que os nossos e que tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Confiar de que a nossa oração vai ser respondida. Chegue com confiança. De que maneira você tem chegado ao trono da graça, se é que tem chegado, né? Se você não tem chegado, chegue-se hoje. Se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, pela fé, eu me coloco diante do trono da sua graça e suplico agora a tua misericórdia. Se coloque diante dele. A Bíblia vai dizer para nós, como hoje é um estudo, né? Seria nosso momento de culto de doutrina, ou de ensino da palavra, eu quero deixar aqui alguns versículos que vão nos auxiliar na compreensão, né, de que o Senhor está num trono. Ele é o Todo-Poderoso, né? E o que significa isso? Bom, quando se fala que o Senhor está num trono, isso é para mostrar para mim e para você
que ele tem autoridade, que ele é o poderoso, que ele tem domínio, que ele tem um reino, não é? Porque a linguagem bíblica nos reporta tudo isso, né? Quem se assenta no trono é o maioral, não é assim? Muito bem, mas que coisa linda é entendermos que pela graça nós somos convidados a nos chegarmos a esse trono e a Bíblia vai nos garantir que um dia nós também nos assentaremos no trono. Será isso verdade? Vamos para a palavra de Deus, vamos meditar aqui. Olha, em 1 Samuel 2:8, a Bíblia diz assim, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: o Senhor levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles, sobre eles o mundo. Veja que coisa linda! Somente o Senhor faz pobre e necessitado ter acesso ao trono de glória. Não é verdade? Ele levanta do pó. Está escrito aqui, o pobre e o necessitado. Aqui na minha versão ainda fala, desde o esterco. Misericórdia! Que situação o homem sem Deus, o homem caído, o homem sem confiança. Que posição esse homem se encontra diante da autoridade divina? A Bíblia diz que está no pó, está no esterco, né? Mas não se impressione com isso, porque é do pó, é do esterco que ele levanta, exalta o pobre, o necessitado e o faz assentar no trono de glória. Você pode render glória a Deus por isso? Você vai se assentar no trono de glória, é promessa do Senhor. Muito bem. Depois também está escrito no Salmo número 9, verso 4, está escrito assim: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. O salmista aqui está dizendo que nós temos, alguém que do trono está cuidando da nossa causa, está julgando com retidão aquilo que precisa ser julgado, está pesando na balança, está colocando as situações patentes aos seus olhos, e ele vai fazer o melhor por mim e para você. Mas não esqueça que o trono é de graça, é da graça de Deus, porque se fosse apenas da justiça, eu já teria morrido e você também, certamente. Não é verdade, irmão? Porque quantas vezes nós temos falhado, quantas vezes nós temos pensado mal, julgado mal, deixado de atender o nosso próximo, deixado de servir a Deus como precisamos servir, deixado de congregar quando nós podíamos. Olha, irmãos, eu tenho recebido nesses dias telefonemas, mensagens, que saudade, quando que nós vamos poder de novo reunir, E às vezes eu fico pensando, quantas vezes nós deixamos de nos reunir por coisinhas tão mínimas. Hoje está um pouquinho frio, tem uma garoinha aqui, Ou está calor demais, ou tem um aniversário para eu ir ali, eu acho que hoje eu não vou não, deixa para outro dia, E agora que não estamos podendo ir, que falta está nos fazendo. Mas glória a Deus, porque o Senhor, Ele nos julga por sua graça. Ele nos julga do trono da graça, E como graça é favor não merecido, Ele nos julga com amor, com favor, com piedade, com misericórdia. Vamos para mais um salmo. Salmo 47, versículo 8, o salmista afirma assim, olha: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Deus, o Senhor nosso Deus, reina sobre as nações. Isso não te dá uma segurança? Todas as nações da terra estão debaixo do governo de Deus. Quer acreditem ou deixem de acreditar, Deus é o que sustenta o mundo na palma das suas mãos. Ele é o criador de tudo isso. Basta uma só palavra do Senhor e tudo muda.
Ele tem domínio, ele é o rei, ele é a majestade suprema, né? Glória a Deus por isso. Nós acreditamos que Deus permite, né? Isso é bíblico, está escrito que as autoridades constituídas, elas procedem de Deus. É claro que o ato, né? Ou melhor dizendo, a posição de autoridade, isso emana do próprio Deus, que é a autoridade suprema. Agora, como alguns estão exercendo autoridade, isso é outra conversa e nós não vamos nos deter nisso aqui agora. Porque talvez você possa pensar, meu Deus, eu estou conhecendo algumas pessoas, eu conheço alguém que usa da autoridade que tem de forma errada, né? Usa de forma ditatorial, né? Confunde autoridade com autoritarismo e por aí vai. Mas não é disso que eu estou falando, né? A autoridade, como num lar, por exemplo, né? O pai, a autoridade sobre os filhos, a mãe, vocês estão entendendo? O pastor na igreja, a autoridade sobre as ovelhas, e assim vai, né? Politicamente falando, nós temos as autoridades políticas, nós temos também as autoridades militares, né? Os policiais, e assim vai, tá bem, irmãos? Muito bem, vamos adiantar aqui. Olha, no Salmo 103, verso 19, a Bíblia afirma assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Quando a gente entende que o domínio sobre tudo está nas mãos de Deus, que Ele é o soberano desse reino, né? Isso nos traz segurança, isso nos traz paz. No reino de Deus, a fartura. No reino de Deus, a prosperidade. No reino de Deus, as coisas são diferentes. Mas talvez você me pergunte, mas quando é que eu vou entrar nesse reino? E eu quero te dizer que você pode viver parte do reino já. Por quê? Jesus ensinou nós orarmos assim: venha o teu reino. Jesus nos ensinou a pedir que o reino venha. Quando o rei passa a habitar dentro de nós, nós vivemos a atmosfera do reino. Ainda que estamos nessa terra e aqui estamos sujeitos a tanta coisa, mas já sentimos, né, a atmosfera do reino e já renovamos a nossa confiança de que um dia nós vamos reinar com Ele eternamente. Glória a Deus. Veja o que mais. A Bíblia vai dizer também para nós, em Provérbios 29:14, né, Salomão que escreveu Provérbios, ele diz assim: o rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. E quem é que julga os pobres de verdade? Que estende a mão, que julga de um trono chamado trono de graça, ou da graça. É só o Senhor nosso Deus, o nosso Rei soberano. Ele sim, né, cuida do pobre, do necessitado. E aqui o pobre, vamos entender que não é só o pobre financeiramente falando, aquele que não tem bens materiais, aquele que não tem propriedades, né? Mas também o pobre de espírito, né? O pobre no sentido de amor, não ama, não é amado, né? A pessoa que vive sem Deus é pobre, é necessitado mesmo, né? E o texto que lemos acima, lá de 1 Samuel, diz que está no pó, está no esterco, não esqueça disso, né? Posição muito ruim, difícil, né? Isaías 16:5, o profeta menciona um trono de benignidade, que é bem parecido com graça, né? Mas ele usa essa expressão, né? Um trono de benignidade ou de bondade. Está escrito assim, em Isaías 16:5, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse em fazer justiça. Quem é esse? Isaías é chamado de profeta messiânico. Ele estava falando do Messias. E nós sabemos que o Messias é o nosso Salvador Jesus. Então ele está num trono de benignidade, de bondade. Jesus não está aqui hoje, né, apontando o dedo para você e dizendo que você está condenado, mas ele está estendendo as mãos e dizendo: venha a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Que coisa linda. Na antiga Pérsia, só podia chegar perto do trono quem o rei chamasse. Para quem ele estendesse o cetro em direção, né, a pessoa podia chegar. Lá no livro de Esther nós vemos isso aí bem claro, né? Quem o rei não chamasse não podia chegar. Mas eu quero te dizer que para mim, para você, nós não estamos limitados, né? Não há limitação de pessoas. Quantos podem chegar diante do trono da graça de Deus? Todos quantos desejarem. Cheguemos, pois, com confiança. O texto vai dizer, se achegue hoje mais perto do trono, se achegue mais perto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Vamos caminhando para o final. Queria ainda deixar para vocês aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, está escrito assim, olha, eu disse que nós vamos nos assentar no trono também, e eu preciso, né, terminar essa breve meditação, esse breve estudo com você, com esse texto para ficar bem claro ao seu coração. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que promessa gloriosa! Mas é para quem essa promessa? Para o que vencer. Jesus não me chamou e não te chamou para ser perdedor, mas Ele nos chamou para ser vencedores. E o apóstolo Paulo, né, ele usa assim até uma expressão dizendo que nele, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Eu nem sei o que é ser mais do que vencedor, porque vencedor para nós já é o limite, mas Paulo vai dizer que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então guarde essa palavra, quem vencer vai se assentar no trono. Hoje nós estamos aqui, mas temos acesso ao trono da graça. Chegue, pois, com confiança. Busca do Senhor aquilo que você precisa tanto. Vamos buscar de Deus aquilo que nós suplicamos no dia a dia, mas com confiança, tá certo? Quem duvida não recebe nada, mas o que chega com confiança, esse alcança a vitória da parte do Senhor. Que o nosso Deus, esse Rei glorioso, que se assenta num trono de graça, te abençoe, te cubra de graça, não só você, mas a sua família. Você que está ouvindo e ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu quero te convidar agora. Aceita Jesus como Salvador, onde você está assistindo agora. Diga para Ele, eu me entrego a Ti. Eu entendo a sua obra expiatória na cruz por mim. Eu te aceito como meu Senhor, meu Rei, meu Salvador. Faça isso agora. E peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida e você também será herdeiro desta promessa. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, todos vocês que têm participado conosco nesses dias tão difíceis. Que a bênção do Senhor alcance cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos agora agradecer a Deus pela sua palavra, orando mais uma vez. Pai Celestial, graças nós te damos porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O teu trono está estabelecido acima de todos os tronos. Isso quer dizer que o teu poder é só teu. Ninguém tem poder como o Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso nós nos achegamos agora com confiança a esse trono de graça. Chegamos com confiança ao Senhor. E aos teus pés clamamos por ti agora, ó Senhor nosso, ó Pai que está no céu, tenha misericórdia de nós que a ti clamamos agora, este lar, esta família, esta pessoa que agora, Senhor, ouvindo esta mensagem, está clamando ao Senhor também, liberta o oprimido, meu Deus, cura o enfermo, alegra o triste, repreende a depressão, a vontade, Senhor, de pecar, arranca dos corações, arranca das mentes, Senhor, pensamentos suicidas, que o Senhor esteja agora eliminando esses pensamentos, ó Deus, e trazendo ao coração e à mente daquele que nos ouve agora e conosco ora, que ele possa e ela possa receber do Senhor graça, favor não merecido,
misericórdia e que hoje seja, ó Deus, o tempo oportuno de o Senhor nos abençoar rica e poderosamente. Pai, mais uma vez te rogamos pela nossa nação e pelas nações espalhadas no mundo. Livra-nos do mal, dá-nos a tua bênção, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde, nos abençoe e que Ele nos conceda uma outra oportunidade de estarmos aqui. Querendo Deus, na próxima quinta-feira, que é dia de nosso culto, nós estaremos mais uma vez com os irmãos, tá certo? Próxima quinta-feira, às 19 horas, neste mesmo canal. Não deixe de participar, não deixe de divulgar, convide amigos, parentes, porque você pode ser um ganhador de almas sem sair da sua casa. Nós estamos vivendo um período diferente. Sem sair da sua casa, você pode evangelizar, você pode ajudar alguém, levando até ele a palavra de Deus. Então divulgue, quinta-feira nós estaremos aqui mais uma vez. Glória a Jesus. Agora receba a bênção apostólica e assim nos despediremos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.